Agora que retornamos do nosso rápido intervalo, convidamos, então, a todos a participar do debate, né, que vai ser realizado a partir de agora, com os nossos convidados. Lembrando, né, que a palestra, né, as exposições, elas vão estar disponíveis no site do InovaDay. E se vocês, né, para que vocês possam participar também do debate, lembrando, recuperando a informação, que vocês podem acompanhar, né, pela web, e as perguntas podem ser feitas pelo chat, ou pelo site, ou pelo Twitter, na hashtag InovaDay. Então, eu passo a palavra, então, para o nosso mediador de mesa, o Edivar, que integra a equipe da assessoria de inovação, e os nossos convidados. Obrigada. Obrigado, Débora. Luciana, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Ficamos muito felizes da sua presença aqui. Breno, também, muito obrigado por ter aceito o convite. Hoje eu fico aqui com a sensação de uma felicidade muito grande pelo tema e pelos palestrantes que estão aqui nos acompanhando. Acho que está sendo extremamente motivador para todos nós, e a gente fica com a sensação de que vale a pena, né? Ou seja, o que a gente tem pela frente aí são coisas muito boas. Eu queria manifestar, acho que todo mundo manifestou sobre esse primeiro InovaDay na Fundap. Eu queria dizer também que eu estou feliz de estar aqui, voltando à casa que me acolheu quando assim que eu saí da universidade, eu vim estagiar aqui por 6 meses. Foram momentos inesquecíveis para quem pôde usufruir disso aqui. Então, tem uma ligação afetiva com a casa muito grande. Gosto muito daqui e torço muito pela casa, né? Eu queria colocar... Pois não. Pois não. Sobre os aplicativos. Eu queria fazer uma pergunta sobre a explicação do Bruno aí dos aplicativos, que uma coisa me ocorreu, por exemplo, quando a gente tem um equipamento, digamos, da Apple, né, e você quer rodar um aplicativo do Windows, que é o caso dele, você usa aquele VMware, né, para você colocar o ambiente para baixar o sistema operacional e emular lá o Windows, né? No caso dos aplicativos, a gente sabe que as plataformas predominantes, no momento, ainda não é o Windows, e o aplicativo dele foi feito para o ambiente Windows. Então, me ocorreu, será que futuramente vai existir, ou já existe, eu não estou sabendo, um emulador que você possa pôr aqui no meu equipamento da Apple, uma emulação para poder rodar o aplicativo feito para o Windows? Breno. Bom, primeiramente, obrigado pela pergunta. De fato, não existe um emulador. A plataforma de celular é um pouco mais travada que o notebook. Eu também tenho um Mac, uso VMware também, desenvolvo Windows e tenho um Mac. Então, as coisas são bem abertas assim, em termos de notebooks e tal. No caso do celular, não, e até uma visão que a gente acredita, você pode fazer uma aplicação web, ok, mas a experiência não é a mesma. E aí eu costumo dizer que quando você desenvolve um aplicativo para celular, você não desenvolve um aplicativo, não é código, você desenvolve uma experiência. Você, na Apple, não quer ver um aplicativo igual ao do Windows Phone. Assim como do Windows Phone, eu também não quero ver um aplicativo igual ao do Android e vice-versa. Então, existe sim o nosso grande interesse em levar o aplicativo para outras plataformas, sim. Ter esses aplicativos rodando no iOS, no Android e no Windows Phone, que são as 3 plataformas móveis aí hoje em dia, né? Claro, existe todo um trabalho que precisa ser feito, que é um pouquinho mais complicado. Então, infelizmente, por enquanto, a gente não tem até os recursos hoje para fazer isso, para viabilizar isso da melhor forma. E também tem uma questão, como eu falei, da experiência, né? Não adianta também levar o aplicativo e ele ser muito bom no Windows Phone e ele não ser bom no iOS.
porque você no iOS também tem um nível de qualidade que você espera da aplicação. Aquela questão da loja, né, do rapaz me chamar de analfabeto. Você imagina quantas pessoas não poderiam fazer isso no iOS se o aplicativo não ficasse bom no iOS. Então, é uma experiência completamente diferente, a interface é diferente, a maneira de utilizar é diferente. Então, as coisas não são mais fechadas, não são muito compatíveis assim em termos disso. Agora, de fato, nós temos sim a grande intenção de levar ele para outras plataformas, sim. Mas aí como um aplicativo nativo ali, iOS mesmo e tal. Alguém quer fazer alguma outra pergunta? Oi. Parabéns aos dois e parabéns ao evento, né? Algumas colocações para o Breno. Primeiro, o Festival de Publicidade de Cannes passou a ser Festival de Criatividade, tem a categoria Inovação agora. E um dos premiados foi o Skyhack, não sei se você viu. Então, eu achei interessante porque ele propõe uma linguagem a partir do Twitter. Você começa a desenvolver uma sintaxe no Twitter que robôs ou aplicativos ou hardware conseguem entender. Então, nesse caso, você botava uma hashtag Skyhack e o seu aparelho de Sky ligado na internet era programado para gravar. Então, nesse sentido, achei interessante porque você faz uma conexão do Twitter com o aplicativo e poderia desenvolver uma sintaxe também da pessoa tweetar CPTM Stats, esmeralda, lotada ou empacotada ou não funcionando, etc, etc, etc. Então, essa é uma colocação. A outra é que, eu estou tentando aqui conectar, não consigo, tal, então é um problema que não é seu, que é um problema das redes. Daí entra um pouco no que a Luciana falou da veracidade, né? Para não ser chamado de mentiroso, como é que é a sua fonte de dados, a veracidade dessa fonte, o GPS, qual o período de latência, como é que se resolve esses problemas? Porque realmente você falou é coisa de minutos, de segundos, você perdeu um ônibus e vai ficar sendo lembrado negativamente, né? Aquele maldito aplicativo me fez perder. E por último, em relação à política, lembrando um pouco o que a Luciana colocou de tratar a questão complexa, né? Eu lembro de uma frase do Einstein: se eu tivesse 1 hora para resolver um problema ou para fazer a melhor decisão, eu gastaria 50 minutos procurando a pergunta certa, né? Então, nesse sentido do índice político, é uma tarefa realmente muito complexa, porque você tem diversas vertentes. Para um ruralista, o índice é uma coisa, para o cara da cidade, para o empregado, para o patrão, né? Então, é difícil você ter essa avaliação e essa equalização dos dados, né? O dado da transparência do governo, eu participo lá do Transparência Hacker, né? A gente pega dados em PDF em vez de planilha, etc, etc. Então, você tem um grande trabalho aí, sim, de equalização de dados e de afinidades e de objetivos, e eu vejo como muito difícil, né? Como você pensa em resolver isso aí? Bom, sobre a primeira colocação do CPTM Stats, de fato, na verdade, já é o que acontece. Se você mandar um tweet para CPTM Stats app, agora, do seu celular, e colocar as tags das linhas, ele vai aparecer para quem está visualizando. É uma consulta com base nas hashtags mesmo. O filtro, porque daí, dessa forma, inclusive, você consegue ter um insight de como as linhas estão se comportando conforme o tempo. Porque isso você consegue extrair com o Twitter Analytics depois e ter uma informação de, olha, a linha teve tantas falhas na percepção do usuário e teve tantas falhas na percepção da companhia. Então, esse é o tipo de informação importante também. Então, eu já uso isso, na verdade, eu uso o sistema de hashtags do Twitter e é mais ou menos isso mesmo. É uma hashtag com o nome da linha, uma hashtag com a situação e depois você põe a sua mensagem. É que você precisa divulgar essa linguagem para a população, para eles terem a hashtag que você quer, né? Exatamente. Isso ainda não acontece tanto, mas um efeito curioso é que diversos perfis, até os perfis colaborativos de linhas, eles acabam seguindo o perfil do aplicativo e vice-versa. Então, ocorre uma interação muito, muito bacana. Não sei se você conhece o Diário da CPTM, que é esse blog colaborativo, que é de onde vem as notícias para o aplicativo. Então, tem uma parceria formada. Então, sempre que alguém manda uma mensagem, ele dá um retweet. Então, os seguidores dele que estão acompanhando também veem. E quando ele publica, ele usa essas hashtags também. Então, quem está dentro do aplicativo vê a publicação dele e vice-versa. Então, é uma interação, assim, eu diria que numa escala pequena, porque a gente
tenta fazer as coisas pelo menos num protótipo, num MVP, como a gente chama aí no mundo da startup, né? Para poder testar o modelo também, para viabilizar o modelo também. Imagina você colocar isso para inúmeras, milhares de perfis e de pessoas para depois você saber se dá certo ou não, né? Esse é um ponto aí. Com relação à veracidade, bom, é um problema. Nossas redes de internet, elas são um problema. Eu vejo que, e aí vem até o que eu estava comentando também no intervalo aí, quando você avisa, as pessoas aceitam melhor a falha. Então, quando ela sabe que não está funcionando de antemão, ela aceita melhor a falha. Isso é uma via de mão dupla. Isso vale tanto para o aplicativo, quanto isso vale para o próprio sistema de informação das linhas de trem, ou do metrô, etc. Então, quando a pessoa sabe que aquilo não está funcionando, ela já naturalmente não vai para aquele lugar. Ok, isso é o exemplo que eu dei do aplicativo. Da mesma forma, quando a pessoa sabe que o GPS dela não está funcionando, eu alerto ela. Então, quando você vai colocar ali uma informação na posição do ônibus, alguma coisa, você é notificado, olha, o sinal do seu GPS, a gente consegue medir a precisão, o sinal do seu GPS não tá muito legal, você quer continuar, você está sendo avisado que pode acontecer que a sua internet não esteja muito bem, sua internet não está muito boa. Então, como a gente tem acesso a medir essas coisas no aparelho, embora a gente tenha todos esses problemas de oscilação de rede, você consegue medir isso no próprio, né, no momento que você está ali no aplicativo. Então, vai muito dessa questão da experiência. Se você não fala isso, o usuário sempre vai achar que vai funcionar. Se você não avisa de antemão, antes mesmo dele colocar o alerta e guardar o celular no bolso, se você não avisa ele que o GPS dele está ruim, ele vai achar que vai funcionar. E aí não vai funcionar. E ele vai ficar pé da vida com você. Que foi o que aconteceu nesse caso da linha, quando não existia a colaboração no aplicativo. A falha nesse caso, ok, você pode falar que foi lá, sei lá, a CPTM não atualizou o site e a informação não apareceu. Mas eu não tenho como justificar isso. Eu sou o mediador da informação, então a responsabilidade é minha. Entendeu? Eu acabo sendo meio que punido ali, mas se eu estou prestando o serviço, a culpa é minha. A responsabilidade disso é minha. E a última pergunta em relação ao desempenho político, né? Sim, é um desafio muito grande, mas que está sendo feito numa escala pequena também. Eu não tenho nem recurso de computação hoje para processar todas essas bases ao mesmo tempo. Mas o que eu posso fazer é pegar insights que estão ali em maior destaque, que estão, por exemplo, que a mídia está lidando um pouco mais, e, primeiramente, entender o modelo de dados. Primeira etapa. Segundo, prototipar. Terceiro, lançar no MVP dentro do site. E, por último, automatizar. Isso vai ser feito base por base. Isso não é um processo que eu não tenho a mínima condição de colocar isso para todas as bases de dados abertos de tudo no site. Mas é um processo evolutivo. Então, a gente vai colhendo feedback. Aliás, é uma coisa que vocês vão ver no site. Tem lá uma ferramenta de feedback. Quem usar o site, por favor, mande. Quem tiver pela internet também e já tiver acessado, mande o feedback, porque a gente está colhendo esse feedback. Justamente para ir direcionando o portal conforme o que a sociedade quer. Entendeu? Então, os índices que vão estar lá são os que mais são interessantes para a população. Eu não quero ter o trabalho, não é questão de ter o trabalho, mas eu não quero enfrentar o desafio de pensar em todos os índices e todas as correlações que podem não atender a ninguém. Então, vem muito dessa questão também de você atacar os pontos ali e ir direcionando os esforços em cima desses pontos. Então, esse é o planejamento de todas as soluções. Okay. Lógico. Eu queria fazer um comentário em relação a plataformas colaborativas. Existe uma característica importante nas plataformas colaborativas, é que, como o Breno falou, se você tem a informação do que está acontecendo errado, do que pode acontecer errado, você tem uma tendência a aceitar. Então, a Wikipédia faz isso também, né? Ele sempre avisa, esse verbete carece de fontes, então você está acessando, sabe que é uma plataforma colaborativa, várias pessoas estão colaborando para deixar aquela informação ali, é útil a muita gente, mas sempre tem uma... Volta e meia você está lendo algum verbete e tem uma explicação lá de que carece de fontes e até pede a sua colaboração. Então, no caso de você receber uma informação errada, sempre vai ter gente reclamando, mandando aquele tipo de feedback que ele recebeu, mas vai ser muito mais comum as pessoas colaborarem, ajudar a resolver aquele problema, atualizar mais a base de dados dele do que reclamar. No agregado, no fundo, vai ser sempre a colaboração vai ser sempre positiva, vai ser sempre maior do que a reclamação e os problemas que vão aparecer. Né? E somando ao comentário da Luciana, eu reparei isso. Eu tive muito medo, eu confesso aqui no painel, eu tive muito medo de colocar esse recurso de colaboração. Mas muito medo mesmo. Na verdade, eu fiquei com medo da CPTM me processar logo de cara, assim. Porque eu falei, os caras vão xingar, eles vão fazer o que eles fazem no Facebook. E quem é o mediador? Porque você manda como anônimo. Você manda pelo aplicativo. Então, você não precisa se autenticar no Twitter. Você aceita um termo de que você está de acordo com os termos do Twitter,
porque eu estou fazendo o intermédio do serviço, mas quem é o responsável da informação se a informação passa pelo meu sistema, pelo meu servidor? Nós estamos aí com todo o debate das leis de informação, ou seja, é uma coisa que eu fiquei assim, poxa, se esse pessoal começar aqui a não se comportar muito bem, o que eu vou fazer? E a verdade é que eu não vi isso. Eu vi isso uma vez até agora. Entendeu? E tenho a mediação, tenho o perfil, tenho como controlar isso. Então, assim, começou a fazer alguma coisa, a gente consegue ir limitando. A gente não quer limitar a pessoa criticar ou ela falar mal ou alguma coisa do tipo. A gente quer limitar coisas que não são permitidas pela lei, que, né, difamação, calúnia, esse tipo de coisa, que não é legal. E isso não é a ideia de uma plataforma colaborativa. Né? A ideia é, mas você falar que o trem está lotado, você não está difamando ninguém. Falar que eu peguei o trem aqui na estação tal, está muito cheio, está muito ruim, está parando 15 minutos na estação. Isso não é um problema. Né? E isso não causa problemas. O que causa problemas são coisas ofensivas, etc. Então, isso eu filtro. Isso existe um processo de filtragem. Não existe pré-aprovação dos tweets, mas existe um processo de acompanhamento do que está sendo postado no perfil para que a gente não tenha esse tipo de problema. Recentemente, eu bloqueei, por exemplo, mentions. Tinha gente, por exemplo, mencionando o perfil oficial da CPTM e falando coisas que não devia falar. Então, o que eu fiz? Eu sou mediador, eu bloqueei. Então, ninguém consegue fazer mention para mais ninguém. Por quê? Porque ele está usando o meu nome para fazer mention. Então, sou eu que estou falando, mas não sou eu que estou falando. Então, tem toda essa questão e existe essa preocupação. Eu tive muito receio. Assim, eu falei, vou colocar ou não vou colocar isso aqui? Vou fazer um teste por um mês. Eu sou muito disso. Eu sou muito vou prototipar e vou colocar um teste. Se as pessoas usarem bem, a gente deixa. Se as pessoas não usarem isso bem, a gente tira fora. Então, eu vi nesse tempo, aí, nesses 4 meses que isso está no ar, que as pessoas usam bem. E isso é muito gratificante. Realmente, o lado bom das pessoas acaba se sobressaindo aí. Legal. Você quer a Fazenda? Primeiramente, aí parabenizar aí a palestra dos dois aí e bom, a pergunta para a Luciana, né? Eu gostaria de saber com relação à evolução aí da internet das coisas, como que você percebe isso aqui para o Brasil, aqui para a nossa realidade, em termos até com o uso do Big Data. Bom, eu não sou especialista em tecnologia, né? Mas o que a gente vê é que a internet das coisas, apesar de parecer uma coisa complicada, porque são máquinas se comunicando, é uma coisa muito simples. Às vezes, um simples selo de comunicação por radiofrequência resolve muita coisa de comunicação entre objetos. Quando a gente fala máquinas, não precisam ser só computadores que já se comunicam, isso é mais fácil de a gente compreender. Mas objetos simples, você pode colocar uma etiqueta de radiofrequência numa mala, por exemplo, e ela é rastreada num aeroporto ou dentro do avião, e você consegue identificar onde é que ela está, quem é o dono daquela mala. Então, esse é um exemplo de que é uma coisa muito simples de fazer, é barato, você pode colocar, alguns fabricantes de roupas já estão pensando em colocar nas roupas também, você recebe informações diretamente do uso, da dinâmica, enfim. E, em termos de projeção disso, eu acho que o que mais vai agregar dados ao Big Data vai ser a internet das coisas, porque nós somos 7 bilhões de pessoas. Imagina quantos objetos não existem, né? Quanto mais fácil for ficando essa tecnologia, mais rapidamente a gente vai ter essa funcionalidade. Não sei, em termos de números, não sei te dizer, mas já existem hoje muito mais, talvez o dobro de objetos se comunicando do que pessoas. A gente atingiu o número de igualdade, os 7 bilhões, já há alguns anos atrás, de objetos se comunicando. Então, não sei como é que seria esse número no Brasil, mas é uma perspectiva, uma coisa para acontecer em muito pouco tempo e com relativa simplicidade e com relativo baixo investimento também. Tem uma pergunta que veio aqui pela internet, da Fabiana, perguntando para você, Luciana, para você, Breno, quais sugestões que vocês têm para os gestores públicos utilizarem essas informações de modo eficaz nas políticas públicas de transporte e melhorar o tempo e a qualidade de deslocamento da população? Ou seja, vocês estão desenvolvendo todo um trabalho aí, todo um projeto, e assim,
a volta disso para dentro do Estado. Ou seja, vocês capturam essas informações em sites da CPTM, né, da SPTrans e tal, e daí, assim, isso precisava impactar dentro precisava ecoar dentro da estrutura. O que vocês sugerem? Vocês já pensaram nisso? Você quer começar, Luciana? Eu posso começar. Primeiramente, a gente tem que entender que está mudando um pouco esse perfil de decisão, né? A gente concentrava muito as decisões e as soluções na mão de uma pessoa só, então o responsável pela cidade é uma pessoa só, o responsável pelo trânsito, pela segurança, tinha sempre aquela pessoa que deveria vir com as soluções. A gente está vendo que cada vez mais a sociedade, em redes sociais e em plataformas colaborativas, ela traz soluções que são impossíveis ocorrer a uma pessoa somente. Não só porque é apenas uma pessoa pensando, como também essa pessoa não está envolvida, muitas vezes não está envolvida diretamente no problema. Então, o caso do trânsito, da mobilidade urbana, é um caso muito sintomático, muito simples de entender, porque muitas vezes a pessoa que está tomando essas decisões, escolhendo as melhores soluções para os problemas, não é aquela pessoa que está realmente fazendo uso do sistema de transporte público, ou, às vezes, nem circula muito na cidade, ou circula em determinada região da cidade. Então, falamos muito sobre isso, né? Uma das sugestões é realmente aceitar a colaboração da sociedade. A sociedade cria os problemas, então ela também tem condições de resolver. Os problemas de uma cidade, eles não são criados por uma decisão do prefeito, por uma decisão única, né? Poxa, foi aquela decisão que criou o problema. Os problemas são criados por nós também, que estamos, principalmente por nós que somos cidadãos usuários dessa cidade, de todas as facilidades que ela nos oferece. E as soluções também podem vir. Do mesmo jeito que a gente cria os problemas, a gente cria as soluções. As soluções específicas, falamos muito já aqui, o Breno já falou, se ele quiser falar, enfim, tem mais alguma sugestão? Assim, do ponto de vista tecnológico, né, lógico que você trouxe esse ponto muito importante, do ponto de vista até da estratégico também, claro. Do ponto de vista tecnológico, acho que a única coisa que eu adiciono é que precisa ter realmente uma abertura de informações e algumas dessas informações operacionais, né? Mesmo quando a gente fala de dados abertos, a gente fala de bases de dados muito grandes, às vezes, bases de dados com milhares de registros, milhões de registros, com valores que chegam à casa dos bilhões, que você precisa de uma infraestrutura gigantesca até para poder fazer uma análise, que é o que a gente tem trabalhado, que é o que a gente comentou aqui de desafios do desempenho político, etc. Eu acho que quanto mais você abre, eu acho que a gente consegue evoluir nesse aspecto de abrir uma via de comunicação se o governo, os gestores começam a pensar um pouco mais que eles são Mark Zuckerberg, donos do Facebook, e eles querem que as pessoas usem o serviço deles. Então, se você quer que as pessoas gostem do serviço e não reclamem do serviço e usem o serviço, qual foi a estratégia adotada? Qual é geralmente a estratégia adotada por uma empresa de internet ou na área de tecnologia, né? Você abre essa plataforma. Você não abre só os dados, você abre a plataforma. Quanto mais você conseguir criar soluções, quanto mais você abre essa plataforma, mais você facilita que soluções como o CPTM Stats e ônibus ao vivo sejam criadas. Do ponto de vista técnico, o ônibus ao vivo foi muito mais fácil de criar do que o CPTM Stats, por exemplo. E o CPTM Stats é muito, muito mais simples do que o ônibus ao vivo em termos de funcionalidades, mas ele foi mais complicado de criar, porque não existe uma plataforma um pouco mais aberta. Do ônibus ao vivo já existia. Então, acho que é importante a gente pensar, primeiro, a disponibilidade disso para que as pessoas consigam pensar nessas soluções. Pensar, poxa, eu tenho essa base aqui, eu estou vendo aqui que eu recebo X coisas. E aí as soluções vão nascendo, acho que naturalmente, acho que vão nascendo muito organicamente. É a forma com que as redes trabalham de uma forma geral. Uma pessoa, como eu, tinha um problema, fui lá e pensei em alguma coisa. Mas não é todo mundo que tem esse conhecimento mais específico, mais de especialista, para pensar nisso com a forma que os dados são hoje. Então, acho que a gente pensar não só em dados abertos, mas talvez criar-se um conceito na gestão pública, dados abertos e plataforma aberta, onde você tenha, né, aí, do ponto de vista tecnológico, APIs, coisa igual o Facebook faz. Quantos aplicativos não tem no Facebook? Por que o Facebook existe até hoje? Qual é a relevância dele? Entendeu? Não é porque você vê o feed de notícias, não, é porque você desenvolve para ele. É porque você estende ele. Porque ele sozinho, vê o que é o Facebook hoje sozinho. Não é grandes coisas. O que agrega valor para ele é o fato de você poder jogar lá o Candy Crush, sei lá o quê, é o fato de você poder compartilhar as suas fotos, é o fato de, por exemplo, o desempenho político é todo integrado com o Facebook, o login é do Facebook, os comentários são do Facebook, o like é do Facebook. Olha só, eles abriram a plataforma. Então, o que acontece? Quem cria aquele tipo de solução
gera uma relação de ganho para as duas partes. E aí eu acho que isso consegue voltar. Por quê? Porque está passando pela plataforma do governo. Está passando por uma plataforma que o governo criou ou que disponibilizou. Hoje, por exemplo, passa pela minha plataforma. Então, eu tive esse esforço, eu tive esse custo, mas não precisaria ser. Poderia já ter uma plataforma aberta, poderia já se viabilizar essas soluções de uma maneira mais automatizada. Porque quando a gente fala nisso, é muito bom para fazer análise, mas no dia a dia, o dia a dia também realimenta análise, é aquele conceito de aprendizagem de máquina, né? O dia a dia também realimenta análise. O quanto mais barato em termos de processamento não é você analisar com a informação chegando para você, do que você pegar uma base de 10 gigabytes gigantesca e ter que analisar isso de uma vez. Então, a gente tem que, talvez, pensar nisso. Acho que esse pensamento, partindo da gestão, é importante, de falar, olha, não vou só liberar uma base de 5 anos atrás. Não, eu vou fazer agora com que com que todo tributo pago seja... O Twitter tem isso, o Twitter tem a Stream API. Você entra e você consegue capturar todo o tweet publicado. Por quê? Todo tweet público, claro, tem toda a questão de privacidade e tal, mas assim, você pega, por exemplo, o impostômetro. A gente tem o número lá, mas você não tem uma relação direta. Até que o impostômetro até tem, mas é um exemplo, né? Você geralmente não tem essa possibilidade de colher esses dados em tempo real. E o dado em tempo real é o que possibilita o Big Data, assim, em um custo menor, em uma latência menor de análise. Porque senão você fica dependendo de colher essas informações. Imagina o ônibus ao vivo te dando alerta do ônibus, porque o ônibus na semana passada passou naquele lugar, naquele horário. Quer dizer, não é viável. Você não agregou valor nenhum, você precisa ser na hora. Então, esse tipo de coisa, para você dar poder para o usuário, tem que ser na hora. Para você entender os parâmetros e melhorar o serviço, aí sim você trabalha com análise. Então, tem os dois níveis, o operacional e o estratégico. Legal. Tem uma pergunta aqui, eu só vou solicitar que diga o nome e o seu local de origem, a sua organização. Tá bom? Acho que tem primeiro aqui, vai chegar o microfone. Bom dia, sou o Flávio Camargo, da Fundação Getúlio Vargas. Eu gostaria de fazer uma sugestão primeiro à Luciana e o Breno. Obrigado pela apresentação, foi muito útil. Se possível, compartilhem esses slides, ou no SlideShare ou no mesmo site do InovaDay, para que a gente possa disseminar o conteúdo depois. Isso, pelo menos para mim, vai ser muito útil. E queria dar uma sugestão num aplicativo que o Breno falou, que é o Desempenho Político. Não sei se já está contemplado, se futuramente pode estar previsto, mas eu acredito que seria muito útil se colocasse no perfil dos candidatos, você mostrou um slide que tem os perfis dos candidatos, a comparação, um selinho de ficha limpa. Se tivesse essa informação, seria muito útil na pesquisa de um político. Ela tá contemplada com a integração de dados abertos, sim. Ela não está lá hoje, mas ela é uma dos protótipos assim, iniciais já também. Porque a gente tem essa informação já no Tribunal Superior Eleitoral, né? Então, a gente tem algumas dessas. Bacana. Obrigado. Só aguardar chegar o microfone lá. Não, ali em cima primeiro. Sérgio, já vai, Sérgio. Bom dia a todos. Queria parabenizar pelo excelente evento que fomentou muitas ideias novas e a gente se mantém esperançoso em relação ao impacto que a tecnologia pode ter. Meu nome é Pablo, estou fazendo pós-graduação em informática em saúde aqui na Unifesp. Tem uma empresa de distribuição de tecnologia, onde o objetivo é como impactar as comunidades por meio da tecnologia, mexendo em indicadores e mexendo na realidade em concreto da comunidade. Um dos protótipos que a gente tem sentido dificuldade, de como, perguntando para a Luciana até e para os outros, a organização dos dados é muito centralizada e, às vezes, não capta a realidade pequena do local, né? Por exemplo, a cidade de Campinas é dividida em 5 distritos. Esses 5 distritos são divididos em pequenas áreas. Dentro dessas áreas tem um conjunto de escolas e os aparelhos públicos funcionando ali. Só que os dados desses aparelhos públicos eles não têm um Big Data local. Como um Big Data local, ele poderia cruzar os dados localmente de escola, de serviço de saúde e tirar métricas importantes para a decisão local. Porque parece que
me parece, na experiência prática e dos estudos, tem sido difícil integrar essas informações quando eu penso na cidade. Se eu fizer um recorte menor, como que o Big Data poderia ajudar nesse processo? A pergunta é interessante. Nós estamos falando de 20 anos de dados digitais coletados, mas nós estamos falando de ensaios para usar esses dados todos juntos muito recentemente, e esses dados não foram coletados para esse fim. Então, quando nós fazemos uma coleta para um determinado fim, nós organizamos a plataforma e nós organizamos o processo para analisar esses dados, e fica muito mais fácil assim. Os dados que nós temos disponíveis hoje, que nós queremos usar, compartilhar e correlacionar dados de diferentes origens, diferentes domínios do conhecimento, eles não foram coletados para um fim específico de gerar uma solução na saúde, que, aliás, é um excelente campo para a utilização do Big Data também. Então, esse é um dos desafios, a base de dados, a falta de compartilhamento. Os dados hoje estão... Às vezes, a gente chama de prontidão, tem alguns setores que têm uma prontidão muito grande para o Big Data em relação à quantidade de dados. Mas, quando você percebe que os dados não conversam, a base de dados não pode ser compartilhada porque estão em tecnologias diferentes, enfim. Ou, às vezes, até pelo próprio processo mesmo, né, como está funcionando a instituição ou a cidade, os dados não conversam. Isso é um dos grandes desafios. E aí é por isso que a gente fala, os projetos de Big Data em Big Data estratégico que estão aparecendo a partir de agora, a gente já tem que levar em conta isso. Você já tem que desenhar o seu processo sabendo que esses dados vão ter que conversar, que dados você vai precisar, em que base eles vão estar. O compartilhamento de dados abertos é importantíssimo, a plataforma aberta para colaboração e os dados também disponíveis para que as pessoas possam usar também. Mas é realmente um problema de tecnologia a ser resolvido. A tecnologia se resolve, né? Eu costumo dizer que a parte tecnológica a gente acaba resolvendo. Você mostra o seu problema, meus dados estão em bases diferentes ou estão em banco de dados diferentes, como é que a gente pode fazer eles conversarem, eles começarem a se falar? Isso se resolve. O difícil mesmo é a gente se posicionar para encontrar o problema. Primeiro, aceitar que os dados podem ser solução de muito problema. As pessoas têm muita reação com a tecnologia. E uma abordagem muito simples é essa. Você só vai construir com dados, não precisa ter medo dos dados, porque com dados só se constrói conhecimento. Pode usar o conhecimento para uma coisa ruim? É claro que pode. Mas, se você imaginar que, a partir dos dados digitais, você só pode construir conhecimento, isso assusta menos e coloca a gente com mais disposição para fazer esse tipo de trabalho que você está querendo fazer. A parte tecnológica para fazer isso, infelizmente, não posso te ajudar. É uma pergunta que outra pessoa vai ter que te responder. Mas a disposição de fazer é essa, e se você está começando um projeto novo, é você já fazer o seu projeto sabendo que você vai ter que esses dados vão ter que conversar. A gente não tem como falar em Big Data com dados de uma fonte única, de um domínio de conhecimento único. Isso a gente já faz, os dados transacionais já estão aí há muito tempo e já se faz esse tipo de correlação ou de projeção de dados de uma única origem. O que a gente precisa fazer agora é colocar dados de diferentes origens, diferentes domínios de conhecimento para conversarem. Ok. O Sérgio. Só já volto, tá? Sérgio, eles estão pedindo para levantar, por favor. Eles estão pedindo para levantar, por favor. Oi, eu sou o Sérgio. Eu queria perguntar à Luciana, é o seguinte, eu queria entender um pouco melhor o problema da veracidade no Big Data e qual é o tratamento que se dá a isso, do conjunto de dados. Se a checagem, se estatisticamente, em grande massa de dados, se considera válidos algum tratamento estatístico. Eu queria saber como é que exatamente isso é tratado dentro do Big Data. Eu não sei se eu entendi direito a pergunta, eu vou começar a responder, se eu desviar muito, você me fala, né? A dimensão veracidade do Big Data, ele vem exatamente pela forma como eles foram capturados, né? Os dados são de rastros de navegação, você está efetivamente fazendo aquele movimento na internet. Os dados de transações comerciais, elas realmente aconteceram, você comprou uma passagem aérea ou comprou um determinado produto em algum lugar. Então, os dados eles têm uma origem, não foi uma coisa relatada por ninguém. Isso é um problema que se tem quando você faz uma coleta de dados numa pesquisa. Você faz a pergunta, você já tem um ruído da comunicação do entrevistador, a pessoa que está te dando a resposta, ela pode ter uma certa restrição em falar a verdade ou falar exatamente o que ela pensa, ou exatamente você pergunta qual a sua faixa de renda ou onde você mora, enfim.
Hoje já talvez nem precise mais fazer esse tipo de pergunta, já tem como coletar esses dados de outra maneira, né? Mas existe essa diferença entre a coleta dos dados por pesquisa, por amostragem, apesar de todo o cuidado que se faz na seleção da amostra e no tratamento dos dados, mas existe uma diferença entre as duas coletas. A coleta digital feita espontaneamente, pelo menos o que foi feito até hoje, supõe-se uma veracidade muito grande. E em relação a como a quantidade é muito grande, os desvios eles podem ser ignorados, digamos assim, né? Matematicamente falando. Se você coloca uma quantidade muito grande de dados para serem analisados, pelo fato de ter um volume muito grande, acaba que a tendência ela acaba sendo verdadeira, né? Isso se confirmou, o Google fez vários testes, inclusive fez modelos de predição de doenças, de disseminação de doenças, e os modelos se confirmam, porque os números vêm depois. Como não se está fazendo nenhuma ação para... Quando você faz um modelo preditivo, o seu objetivo é desencadear uma ação, né, para não fazer aquele evento não acontecer ou estimular aquele evento que é desejado. Mas, enquanto isso não está acontecendo, a gente faz o modelo preditivo só para observar se a gente está acertando mesmo, né? E é impressionante que os modelos preditivos, usando uma grande quantidade de dados, eles conseguem um nível de veracidade e de acerto muito grande. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Respondeu sim, obrigado. Deixa eu fazer uma pergunta. Breno, assistindo aí a sua palestra, fiquei na torcida que você dê certo, mesmo que o negócio você tenha sucesso na sua empreitada. Mas, ao mesmo tempo, fiquei preocupado assim, com o seu modelo de negócio, né? Como é que você está buscando a sustentabilidade disso aí? Fiquei até tentado assim de perguntar se você tem algum modelo aí de crowdfunding, porque assim, eu ia separar um dinheirinho para, uma vez que eu me tornei usuário de ônibus há pouco tempo, tal, então assim, sou vítima desse processo, ou seja, também começo a sentir na pele o que é essa questão da mobilidade. A pergunta é assim, como é que você está desenvolvendo o teu modelo de negócio, se você está considerando o crowdfunding como uma forma da sociedade investir no seu projeto, nesse sentido. Bom, atualmente esse modelo ainda está em desenvolvimento, né? Não é um modelo fechado, e cada solução, na verdade, tem um modelo muito diferenciado, né? Cada solução, como ela tem... Entre o CPT Mistério e o ônibus ao vivo, elas são parecidas, mas quando você traz ali o desempenho político, já é um pouquinho diferenciado nesse aspecto. Mas, falando especificamente até do ônibus ao vivo, que tem uma maturidade maior até do modelo, o crowdfunding tem sido conversado, tem sido pensado, a gente tem conversado aí com alguns parceiros e outras pessoas também, mas a gente primeiro quer trazer algum diferencial, principalmente para poder ter alguma... Olha aqui, isso aqui funciona, para ter um case, né, para poder mostrar isso como uma espécie de vitrine, né, para mostrar realmente que a ferramenta tem um grande valor e para que as pessoas realmente vislumbrem isso de uma maneira positiva. Em relação... Atualmente, o ônibus ao vivo tem um modelo freemium, né? Então a gente segue aí com o modelo que entrou há 2 semanas atrás, também uma coisa recente, que é a versão Plus e tal, inclusive que eu cheguei a mencionar. E nessa versão Plus você tem recursos extras, como esse alerta que o ônibus está chegando, algumas dessas coisas entram como recursos que, na verdade, te geram um conforto maior, né? Um conforto bem maior em termos de uso do sistema e do serviço público, mas que eles agregam valor a esses dados abertos. Então, assim, uma coisa que a gente tem até muito clara é que o dado aberto ele não pode ser cobrado. Então, aí eu acho que é um ponto de atenção muito importante, porque eu não vou cobrar o dado, jamais. Então, todas as aplicações, elas sempre, até o nosso posicionamento estratégico com elas, é que elas vão ser gratuitas. Porque eu não posso falar em democracia, em dados abertos, se eu estou fechando meu modelo de uma forma que eu estou excluindo pessoas. Tanto se falou isso até enfim, nos protestos aí e tudo mais. Quer dizer, você não pode ter a coisa de uma forma que você tira as pessoas. Você tem que democratizar. Se democratizar, é levar isso para perto dela de uma maneira aberta, de uma fonte gratuita. Então, o primeiro modelo do ônibus ao vivo segue essa tendência e segue a tendência também de anúncios. Então, a gente tem um plano para potencializar essa plataforma, como ela tem avaliações muito boas, ela é um case muito interessante. A gente tem aí a possibilidade, estamos analisando, na verdade, a viabilidade disso, de fazer esse tipo de parceria com os locais patrocinados, de uma forma muito parecida até com o que o Google faz,
porque ele traz o serviço para você, na verdade, de graça, mas não é de graça. Na verdade, quem está pagando por aquele serviço são as empresas parceiras dele que querem anunciar ali. E a verdade é que, pensando num ponto de vista de negócio, o ônibus ao vivo ele é uma janela de mídia muito interessante. Porque você tem o mapa, você tem a posição da pessoa, você tem ela esperando o ônibus, você tem o alerta para quando o ônibus vai chegar. Então, ela sabe que ela tem tempo, ela sabe se ela está com pressa, ela sabe se ela pode comprar uma casquinha, sei lá, no McDonald's ou qualquer outra rede de fast food, ou não. E você pode entregar ofertas também. Entendeu? Então, assim, existe uma gama de opções muito interessantes para trabalhar em termos de monetização. O modelo freemium, ele dá resultados, ele tem dado resultados nessas últimas 2 semanas que eu tenho acompanhado. As pessoas já avaliaram positivamente até a funcionalidade de alerta, e a nossa ideia também é agregar mais valor para esse modelo, sem perdas, claro, para o usuário que utiliza a versão gratuita, né? Então, a ideia é flexibilizar esse modelo dessas formas. Então, anúncio é uma delas, o modelo pago é uma delas. Então, é por esse caminho que a gente tem seguido e tem começado a se mostrar um modelo interessante e viável. A gente está validando, mas tem se mostrado viável. Legal. Aqui tem também... Ele só pediu inicialmente, já passo para você. Gostaria de parabenizar a vocês. Eu achei muito interessante a abordagem da professora Luciana e a sua, Breno. Eu tenho uma pergunta diferente para cada um. Então, seguindo a linha, meu nome é Rogério Ferraz, sou do CEPAM, da Fundação Prefeito Faria Lima. Seguindo a linha do que o moderador perguntou para você, você passou numa fase que você agora está procurando rentabilidade para o seu negócio. Mas antes você começou com uma startup pura, né? E aí eu estou vendo a sua idade, você é muito jovem, eu vou fugir um pouquinho dos seus produtos. Eu vou perguntar um pouquinho da sua história, porque deve ter muita gente aí que estuda tecnologia, tem muita boa ideia rodando, mas não consegue tirar do papel, viabilizar o negócio e chegar nessa fase que você chegou. Está de parabéns. Os seus aplicativos sociais para a comunidade, para a sociedade e para o governo são muito boas, mas a pergunta específica para você é assim: como é que você tirou do papel e chegou até o estágio de hoje? Qual foram os seus, assim, rapidinho, os percalços que você pulou? Como é que você faz? Como é que você pensou? Para dar um insight para esse pessoal. Acho que tem muita gente que não pode nem estar ouvindo hoje, mas essa pergunta pode ser gravada, vai ser guardada no InovaDay, vai ser muito boa para viabilizar o empreendedorismo no Brasil. A gente precisa de caras como você, que está olhando para a sociedade, ajudando o governo, ajudando a melhorar os produtos de governo. Para a professora Luciana, me chamou muita atenção a preocupação que a senhora tem em falar assim, achar a pergunta certa. E eu fiz engenharia, né? A gente estudou, tem uma matéria que chama pesquisa operacional. Então, você vai modelar, e às vezes você pergunta errado e começa a modelar errado e sai tudo errado porque você não achou aquilo que queria. O que a gente estava querendo ou que um problema que eu estava procurando. Então, assim, como que a senhora modela isso? Como é que a senhora faz a pergunta? É uma pergunta que daria para falar um curso de mestrado inteiro, né? Mas como é que a gente pode ter um insight para começar a achar a pergunta certa para problemas, seja de Big Data, seja de qualquer coisa? E, quando a senhora faz a modelagem, já tem a pergunta, como é que o plano da modelagem de previsão que a senhora faz, como é que trabalha esse tipo de coisa? Obrigado, parabéns de novo. Bom, a sua primeira pergunta foi sobre como fazer a pergunta certa, né? Essa é a pergunta que vale $1 milhão, né? Mas existem alguns exercícios. Uma ficou um pouco claro ali naquele slide, eu coloquei 4 exemplos, é você perguntar pela necessidade, né? Quando você aborda pela necessidade, você chega mais próximo do problema. Mas aí já aconteceu de eu falar isso para algumas pessoas e elas falarem assim, e se eu falar assim, a minha necessidade é de ter lixeiras? Então, você faz outra pergunta. Se eu colocar lixeiras, você está satisfeito? Aí a pessoa fala, não, eu quero que as ruas fiquem limpas, então o seu problema é esse. Então, quando você coloca, toda vez que você diz que o seu problema é tal problema, e se eu resolver esse problema, você está satisfeito? A pessoa, não é bem isso que eu queria. Então, tá, qual é o seu problema? Aí a pessoa, às vezes, ela caminha mais de uma etapa para chegar até o problema final. Então, quando você chega na última pergunta, que você fala, se as ruas estiverem limpas, você está satisfeito? Estou. Então, o seu problema a sua necessidade é de ruas limpas, e não de todas as outras coisas que você falou antes, né? E a segunda pergunta foi sobre quando a gente vai modelar um processo, se a gente já tem um problema ou não.
Está acontecendo uma coisa interessante, né? Que, como as pessoas têm muitos dados e estão começando a ouvir falar em Big Data, muitas pessoas chegam para a gente, não sei se acontece isso, o Breno já teve essa experiência também, fala assim, olha só, eu tenho um monte de dados lá, o que é que eu posso fazer com isso? Isso é uma das abordagens que a gente tem. E a outra pessoa tem o problema, nem fala de dados, ela fala, poxa, eu estou com um problema na minha linha de produção, ou estou com um problema na minha cidade, é um problema de segurança, ou enfim. Como é que a gente pode fazer? Então, dependendo da abordagem, a gente faz uma aproximação diferente. O design thinking, né, é uma maneira muito boa de abordar o problema, tanto para chegar lá na necessidade que a gente queria, a sua primeira pergunta, como também para fazer o processo certo, né? Então, se a pessoa vem apenas... Eu tenho bastante dados, o que é que eu faço com isso? Ela não tem um problema específico, a gente começa com a empatia com o problema da pessoa. Você vai ter que ouvir mais sobre o assunto, vai ter que conviver, ouvir das pessoas que estão vivendo esse problema. Eu não ando de ônibus, eu não posso resolver o problema dos ônibus, mas tem uma plataforma colaborativa de milhões de usuários que podem me dar essa informação. E, a partir daí, você dizer, poxa, você tem esses dados e seus problemas são esses, então a gente pode começar a traçar um projeto. Se, ao contrário, a pessoa nem sabe os dados que tem, mas ela tem um problema para resolver, aí você desenha a rede, que é uma coisa difícil também, um exercício que a gente vai ter que aprender a fazer. Para mim, vai ser uma das grandes habilidades para trabalhar com Big Data, vai ser aprender a desenhar uma rede complexa, não é uma coisa fácil também, não existe um modelo, uma maneira de fazer. Você desenha a rede, identifica naquela rede o que já está dataficado, qual é a informação que já existe em dados digitais e o que não tem, o que seria relevante para o seu problema, o que é fator crítico de sucesso para resolver o seu problema. Está dataficada essa relação? Não está? Se não estiver, não tem dados suficientes, a gente vai buscar esses dados. E, às vezes, acontece muito também de que os dados eles existem, só que você não controla. São dados de outra pessoa, outras pessoas estão controlando. Então, não faz sentido, a gente vai ter que entrar numa plataforma de compartilhamento que não faz sentido diversas pessoas, diversas instituições captarem os mesmos dados para fins diferentes. Os dados eles vão ter que ser compartilhados. Os dados de dinâmica, de mobilidade, que servem para você, para resolver um determinado problema, para mim, vai servir, eu vou agregar com outros dados e resolver outros problemas. Então, não faz sentido se captar dados. Você precisa de dados de dinâmica, de mobilidade da população. O GPS já está aí, já tem muita gente fazendo esse tipo. Você só precisa saber quem está controlando esses dados e propor uma parceria de compartilhamento de dados, enquanto não existe ainda uma sociedade que compartilha dados espontaneamente, né? Então, tem essas duas abordagens. Se você só tem dados e quer usar os seus dados, ou se você tem um problema. Essa questão de você ter um problema e a gente quer usar o Big Data para resolver o problema, a gente tem que desenhar a rede e saber que dados você tem, e o que não tem a gente vai buscar. Ou ele não existe, não está compartilhado, ou ele não existe, a gente descobre uma maneira. Existem muitos dados ainda que não estão ainda em base digital. Muitas informações, desculpa, que não estão ainda transformados em dados digitais, mas isso é uma questão de tecnologia para fazer. Ou a gente consegue fazer com biometria, captação de dados de várias maneiras. Você só identifica o que você precisa captar, que a gente busca na tecnologia, que se não tem ainda, a gente inventa, né? A gente não, a geração do Breno, que é... Isso é de fato, até antes de eu responder o que você perguntou, e eu concordo muito com isso. Quer dizer, a tecnologia ela viabiliza esse tipo de coisa. Se você sabe de onde você vai coletar a informação, não importa, você vai coletar. Você vai coletar. Quando a gente fala de sugestões de rota do ônibus ao vivo, está rodando isso agora. Estou prototipando isso agora. Está lá na nuvem. 200 horas de computação já, a 100% de CPU rodando isso. Quer dizer, não interessa de onde vem. Você vai conseguir pegar, você vai ver quais são os modelos, você vai entender esses modelos e vai conseguir coletar esses dados, independente da forma, vai conseguir analisar eles. Não é... A computação... É para isso que é o computador, inclusive. É para trabalhar para a gente para isso. Para trabalhar com esses dados, e aí eu acho que eu vejo que é um potencial uso da tecnologia muito bom, porque você vai conseguir. Não existe essa barreira de, o sistema não se fala. Dá para extrair o dado? Se dá para extrair, dá para importar. Se dá para extrair e importar, dá para fazer se falar. Mesmo que você não tenha a melhor plataforma para isso num primeiro momento. Mas aí também vem a questão de maturidade no próprio desenvolvimento do próprio trabalho, que é o trabalho que ela faz, e que eu compartilho desse trabalho no ponto de vista técnico, né? E eu também faço levantamento, converso com muitos clientes e tal, então também vivencio isso. E a gente realmente... É o trabalho da tecnologia, o trabalho da TI é esse. É entender a necessidade do usuário. O trabalho básico da TI é esse. É entender a necessidade do usuário e transformar aquilo numa solução. Então não deixa de ser aí a própria missão da tecnologia da informação auxiliar nesse tipo de coisa, né?
Agora, mudando aí para a sua pergunta, falando assim um pouco sobre mim, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. Então, eu sempre quero saber como tudo funciona. Eu sou aquela criança que desmontava os brinquedos e os carrinhos e tudo quando eu era criança. Então, eu desmontava tudo e montava de novo e faltava parafuso e, sabe, eu não conseguia ficar com um mês com o brinquedo inteiro. Por isso que eu sempre brincava também de brinquedo de montar. Isso foi muito legal, porque daí eu podia desmontar eles e montar de novo. E eu não quebrava eles, né? Então, isso foi muito legal nesse ponto de vista. E acho que, para quem está entrando em TI, eu acho que entrando ou que está cursando, aí vem uma motivação muito pessoal também, claro, uma visão muito pessoal. A frase, inclusive de slogan, todo ano a gente trabalha um pouco isso, essa frase na CIS. A frase de slogan desse ano é muito simples: faça-o acontecer. E fazer acontecer, você não precisa ter plano, você não precisa ficar pensando muito. Pensa no básico. Você não precisa ver a escada toda antes de você começar a subir. Você só precisa saber que tem uma escada e você está vendo o degrau à sua frente. É claro, isso não significa sair igual um louco fazendo as coisas também. Mas eu acho que para quem está entrando em TI não é ganhar dinheiro. TI também não é tecnologia por tecnologia. Você pode adorar tecnologia. Eu adoro tecnologia. A gente parar aqui para ficar conversando de plataforma, de dados, de banco de dados, de celular. Eu adoro esse negócio. Mas eu sei que isso não é o fim, isso tem que ser o meio. E isso se adequa à missão da tecnologia da informação. Ela foi criada para isso. Processamento de dados, etc. Tudo foi criado para isso. Hoje a gente está em Big Data, que é uma escala muito maior. Mas a ideia é essa. A gente tem que pensar, eu acho que para quem tem uma ideia, para quem tem alguma coisa do tipo, corre atrás. O Google está aí, entendeu? Eu programo, tudo bem, desde os 16 anos e tal. Eu comecei sozinho na minha casa. Eu comecei por causa de um jogo. Eu jogava o jogo, eu gostava do jogo e eu queria jogar no meu servidor, eu queria fazer o servidor. E foi o meu online. E foi o meu primeiro contato com uma base de dados e com um banco de dados corporativo. Sabe, eu nem sabia o que era isso. Eu não tinha consciência de que, poxa, para que você usa isso? Hoje eu sei que você faz Big Data num SQL Server. Hoje eu sei que você calcula dado espacial num SQL Server, com cálculo de latitude, longitude, etc., que viabiliza esse tipo de coisa que a gente está fazendo agora. Então, hoje eu sei toda a utilidade. Eu tive uma experiência na indústria que me garantiu essa maturidade de conhecimento. Mas a primeira coisa que eu fiz foi um sistema para mercado. Simplesmente, assim, eu comecei a fazer o site do servidor do jogo. E aí eu comecei a conhecer alguma coisa. E aí eu comecei a entender o que era HTML. E aí eu falei, pô, isso aqui é legal. Então é assim que publica um site? Bacana. Sabe, não foi uma coisa estrategicamente pensada. Eu acho que quem planeja muito nada faz. É igual cão que late não morde, sabe? Quem planeja muito não faz nada. Você precisa de um nível básico de planejamento. Você precisa, no mínimo, de saber aonde você quer chegar com aquilo, naquele momento. Senão você também não faz nada, senão não sai do papel. Senão você se perde no meio. Ainda mais você falando em tecnologia, você fala, vou desenvolver para celular, qual? Sabe? Só que se você ficar nesse, mas eu não sei, eu vou fazer no iPhone, porque o iPhone é o mais conhecido, mas o Android é o mais usado, mas ninguém usa o Windows Phone. Eu acho que, assim, às vezes as pessoas se preocupam muito com isso e não se preocupam em fazer acontecer. E eu vejo que empreender hoje é isso, é fazer acontecer. Se você não para e não dedica tempo e não dedica esforço, a mínima, nem que fique ruim, nem que não fique bom a primeira versão, porque daí você vai, sabe, ter o feedback, as pessoas vão falar que está ruim. E se você realmente quiser fazer aquilo, você vai corrigir, você vai melhorar, você vai aprender. E eu vejo que tecnologia é muito disso, assim. E o mais legal da tecnologia é que você pode tentar e errar, você pode criar uma máquina virtual, até como ele estava falando ali, como ele me perguntou, você pode criar um VMware, estragar a máquina toda e depois deletar e criar outra de novo. Qual a dificuldade? Sabe, você só precisa da tela do seu computador e a criatividade. Eu acho que se você quer pensar em soluções e isso vem muito da minha necessidade, desde quando a gente começou com a CIS, na verdade, até em 2006, quando a gente tinha, na verdade, um grupo dentro da escola, nós já tínhamos um CMS. Nós tínhamos um CMS porque eu mudei para o noturno e não conseguia falar com os meus colegas que estavam na manhã. A gente desenvolveu um CMS. Com perfil, com documento, com não sei o quê, com tudo. Notificação por e-mail, a coisa toda. Por quê? Porque era a maneira de exercitar aquilo, sabe? Eu estava começando a trabalhar, eu sempre achei legal. Falei, não, vamos fazer isso. Pô, por que não? A gente não consegue se ver, a gente não consegue se falar. Na época não existia Facebook. Na época não existia chat. Como é que você ia sincronizar arquivo entre computadores na época? A gente teve... a gente sincronizava arquivo antes de SkyDrive.
Então, assim, eu vejo que, na época, eu não tinha maturidade, talvez, para levar isso como um negócio. Hoje eu já vejo que, poxa, perdi oportunidades aí. Então, isso me ensinou muito Não adianta você só pensar, você tem que fazer. Você tem que pensar até um certo nível, você tem que saber se aquilo não é uma furada completa, mas vem muito até do próprio empreendedorismo que a gente tem aí de métodos como o Lean Startup, quer dizer, você começar pequeno. Por isso, até quando ele me perguntou aqui, poxa, mas e essas bases, como é que você vai colocar isso tudo? Não, eu não vou colocar todas, eu vou colocar uma por uma. Porque aí, uma por uma, eu sei que eu consigo estudar, colocar, e está dentro da minha capacidade de fazer. Você tem que ter essa noção, assim, sonhar é importante, mas você saber colocar uma data, colocar um prazo para você, eu quero aprender iPhone, quero aprender a desenvolver para iPhone. Quando? Ninguém se faz essa pergunta, eu acho, entendeu? E você vai agregando esse conhecimento. Você não nasce sabendo. Eu não nasci sabendo essa coisa toda, não. Eu não nasci com essa visão toda. E isso vem de tempos para cá. Primeiro foi o CPTM Stats, há um ano atrás. Completamente despretensioso. Completamente. Foi um teste de Windows Phone. Nasceu como um teste de Windows Phone. Tudo isso que vocês viram, na verdade, não começou pensando, não, eu vou fazer um modelo de negócio X, eu vou fazer tal estratégia. Não, foi um teste. Eu estava no trem, eu tive uma necessidade e eu falei, eu talvez tenha conhecimento para fazer isso e vai ser legal aprender uma coisa nova. Então, acho que tem que se aguçar muito dessa curiosidade, principalmente na nossa área. O pessoal pensa muito em, vou entrar em TI e vou ganhar muito dinheiro. Não, você não vai ganhar muito dinheiro. Se você for criativo, se você conseguir pensar nesse tipo de coisa. E um detalhe importante, é tudo que a Luciana falou. Porque se você não consegue pensar fora da caixa em termos de tecnologia, você não consegue fazer esse tipo de análise, você não consegue levantar essa informação. Você não consegue nem pensar em como você vai juntar essas bases para trabalhar com Big Data. Então, você tem que ser criativo, mesmo no código, mesmo ali no momento ali. Então, a minha visão é essa. Faça acontecer, não espera você ter investimento, você ter não sei o quê, porque o que você quer? Você quer um investimento ou você quer mudar alguma coisa? Todo mundo fala de investimento, não sei o quê, mas o que você quer? Qual que é o teu objetivo final? Como a Luciana falou, qual que é o teu problema? É a lixeira ou é ter a cidade limpa? Então, qual que é o teu problema? É dinheiro, ou, sei lá, carreira, ou é subir na carreira, ou é ganhar muito dinheiro com tecnologia, ou é realmente mudar? E isso é realmente mudar as coisas. Isso não precisa ser na sociedade. TI é para mudar e melhorar a organização também. É para mudar e melhorar a empresa. É para isso que existe tecnologia da informação. Então, tem que ter uma consciência muito legal do nosso papel, que é um papel muito importante e às vezes, a pessoa que trabalha ou que entra na área acaba não tendo essa visão, acaba indo muito para essa coisa de TI paga bem. Eu vejo muito o pessoal falando disso. Quem não é da área, principalmente, acha que você ganha milhões de reais. Quem não conhece acha que um aplicativo móvel como esse, sem muito esforço, sem muito trabalho, sem muita criatividade, te dá algum dinheiro rápido, algum retorno rápido. É verdade que não dá. Então, eu deixo essa mensagem. Acho que para quem quer, para quem é da área de tecnologia, tem que começar a olhar outras áreas, entendeu? Eu já estudei fotografia, eu gosto de vídeo, eu mexo com outras coisas também, porque você tem que sair fora. Você não pode ficar ali, tecnologia. Tecnologia por tecnologia não resolve a vida de ninguém. Essa é a minha colocação. Uma última pergunta, então. Tudo bem? Daí a gente vai encerrar. Acabei não me apresentando, né, na primeira pergunta, mas eu me chamo Alex Lira, eu sou de uma empresa chamada Novasoft, e eu tenho orgulho de estar aqui hoje para acompanhar, para presenciar essa evolução, esse amadurecimento da empresa CIS aí, com todo o portfólio. Parabéns, Breno. Tá? E a minha pergunta vem bem a calhar, que a gente pode trabalhar depois até para amadurecer, com relação, que até a gente estava tendo um insight aqui com outro cliente, de abordar o público que está um público excluído, que são os cegos, por exemplo. Eu acho que com essa questão dos alertas do ônibus ao vivo, o que você acha, né, de traçar um modelo de negócio, talvez pegar essas marcas que tem o Windows Phone, para poder, porque eu sei que por estatística parece que são 6 milhões e meio o público cego, e você deixar isso como meio facilitador, eu acho que pode ser muito interessante. O que você pensa e a gente pode trabalhar depois. Bom, de fato existem várias formas. Como eu falei, você falando em celular, você não está falando, na verdade, do meu aplicativo, você está falando, na verdade, da plataforma. Então, a pergunta correta seria o que um Windows Phone faz para ter acessibilidade? Então, acho que a gente acaba caindo nessa questão. Eu não sei te responder 100% desse cenário, até porque eu não sou tão especialista em acessibilidade
especificamente. Mas eu conheço um cara que está na plateia que conhece bem mais e pode entrar nesse networking com a gente aí. É verdade, ele conhece bem mais do que eu. Mas, assim, acessibilidade é uma questão importante, porque você está dizendo que a pessoa depende daquilo. É mais do que te dar um conforto, você tem uma dependência daquilo. Então, eu acho que existe uma responsabilidade muito grande na hora que você pensa, não, vou colocar recursos de acessibilidade. Acho que, antes de mais nada, os recursos comuns eles têm que estar muito bem consolidados e funcionando muito bem antes de você conseguir efetivamente implantar uma forma de acessibilidade. Que você tem formas, você pode ter alertas sonoros, você pode ter alertas com fala, com texto para fala, hoje você tem isso, todas as plataformas têm, então você pode trabalhar com texto para fala, você pode trabalhar com fala para texto, para localizar uma linha de ônibus, alguma coisa, entendeu? Então você tem recursos aí, mas você imagina se você dá um alerta para uma pessoa que tem uma necessidade e que o ônibus está chegando e, na verdade, ele não está. Então, quer dizer, sabe, você tem uma responsabilidade, acho que um pouco maior aí, que nesse primeiro momento a gente não tem, talvez, recurso para implantar. É legal de trabalhar nisso no momento futuro, mas quando esses recursos já estiverem bem consolidados, para que se trace uma estratégia em que a experiência dessa pessoa que tem uma necessidade especial não seja comprometida também. Ok. Pessoal, pelo adiantado da hora, a gente precisa encerrar. Luciana precisa pegar o avião e a gente tem que cuidar da vida também. Foi muito bacana estar com vocês aqui. Acho que foi muito produtivo. A gente vê pelo nível de perguntas, pelo nível de contribuições que nós tivemos. Muito obrigado, Luciana. Muito obrigado, Brena. Obrigada.